Olá, você do Travessia, aqui é o professor de inglês André Riceliano. Sejam todos bem-vindos ao Educa Recife, tá? Essa aula é preparada com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro, que está aqui também. Hello, guys. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Então, queridos, nós queríamos que vocês prestassem bem atenção na nossa aula, que participassem, interagissem, conosco. Cada expressão, cada fala, cada frase que a gente cita aqui, a tradução que a gente dá. Então, que vocês prestem atenção para poder fazer essa aula também de forma ativa. Se você só recebe esse conhecimento, entra por um ouvido e sai pelo outro, e você não consegue fixar ele direito. Então, é bom que os nossos alunos, tanto para essa quanto para outras aulas, tenham seu caderninho, anotem aquilo que achar interessante, pronunciem isso, repitam o que a gente fala aqui, para que a sua aprendizagem seja ainda mais significativa, tá? Tenha mais ainda bons resultados, ok? Nossa hashtag. Somos melhores que um vírus. Isso, nossa hashtag, tá? Então, isso que acontece? O que é que significa? Significa que estamos juntando aqui tecnologia humana, com muita gente boa, muita gente competente, tecnologia da comunicação, para, junto com você e seu professor em sala de aula, sua família, a gente fazer um conjunto de trabalho e superar o prejuízo que essa pandemia fez para nossas vidas estudantis, né? Então, vamos com sangue nos olhos aí, tá? Essa é a aula do Travessia, mas eu peço a vocês, tanto Travessia, que não se limite a somente ver aulas de Travessia. Como o canal está no YouTube lá, livre para todo mundo, você pode entrar lá e assistir aulas de inglês, de qualquer outra modalidade, que você vai gostar bastante. Eu e o professor Rony temos o maior trabalho de fazer isso aí com muito carinho, tá? Dá trabalho mesmo, gente, na moral. E essa aula está sendo traduzida por Bruno, com todo o carinho aqui, ó, Bruno que está aqui. Bruno, olá. Essa aula é sobre What is this? E help, 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 help. Ou seja, temos um terceiro convidado aqui para a nossa aula de hoje, que é o violão, gente. Então, saquem aí essa letra, que a gente vai cantar muito bonitinho para vocês, tá? Simbora, olha na letra aí. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now the days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Want to please, please help me, help me, help me. É isso aí, help. Vamos ajudar aqui. O help é ajudar em inglês. Então ajuda a gente aqui a cumprir nossa missão com sangue nos olhos, tá? Então agora, vamos sacar agora a letra com todo carinho para a gente poder capitalizar cada palavrinha dessa música para o nosso inglês, gente. O primeiro destaque aí que temos são os verbos. Aqui temos o verbo need, que é precisar, tudo a ver com ajudar, né? Você ajuda, você precisa. Temos aqui também o verbo saber, conhecer, o verbo encontrar e o verbo gostar, apreciar. Quando você diz do appreciate, esse do aqui é um reforço do verbo aqui, tá? Nesses destaques em azuis, temos os tempos verbais no presente simples, ou seja, é apenas o sujeito e o verbo e mais nada. Não temos nenhum elemento aí que mostra que está no passado, nenhum elemento aí que mostra que está no futuro. É apenas o verbo sem ser a forma indicativa dela, sem ser o to, sem o to, né? Ou seja, é o presente simples. Como funciona o presente simples, gente? É o seguinte, ó. Presente simples, vou usar o quê? Vamos usar o don't para negar, ou o do not, que é a forma separada, o do para fazer a interrogativa, e o verbo normal.
certo? Isso aqui é a informação basicona. Professor, não entendi esse basicão. Então vamos lá. Forma afirmativa, gente. O que é que faz? Usa o verbo normal. Lembrando que, como o professor Rony fala, os três enxeridos aqui, ó, he, she, it, ou seja, ele, ela e o isso. Lembrando que esse isso, ele também é ele ou ela, só que para o que não é ser humano, ou seja, animais, objetos, lugares, ideias, coisas abstratas, concretas, o que não for seres humanos, tá? Esse it também, ele é o isso, certo? Ou seja, muita atenção para a palavra it, também porque não vai dizer it, E-A-T. Vai dizer it porque esse it é o isso e o E-A-T, que é o it, é o verbo comer, beleza? Bom, depois continuamos aqui, ó. Perceba que é go para todo mundo, menos para os enxeridos, e continua no go aqui, tá? Isso aqui é o verbo go, que é o verbo ir. É só um exemplo. Qualquer outro verbo teria esse szinho aqui nas terceiras pessoas do singular. Forma negativa, como faz? Gente, forma negativa não tem mistério, só usar o don't. Lembrando que o don't tanto faz don't ou do not. Deixa eu ver aqui, ó. Don't ou do not, tá? Então isso aqui é como se fosse o não. Se I go é eu vou, I don't go ou I do not go, eu não vou. Olha lá. Se aqui, ó, you go, você vai, you do not go ou you don't go, você não vai. Aqui, ó. He goes ou she goes, ela vai, ele vai. Ele não vai, he does not go, she does not go, ou he doesn't go, she doesn't go. Então esse go é só um exemplo, podia ser qualquer outro verbo, tá? Forma interrogativa, que é a forma de pergunta, só é colocar o auxiliar, a partícula auxiliar do presente lá na frente. Só é antecipar essa partícula auxiliar aqui. Então, do I go? Eu vou. Do I go with you? Eu vou com vocês. Do you go? Você vai. Do you go with us? Você vai conosco. Does he go? Ele vai. Does he go with us? Ele vai conosco, certo? Então, você vai colocar a partícula auxiliar aí. Voltando para a música, pessoal, temos um outro destaque, que é o quê? Que é o on, que é o in, que é o at, tá? Essas três preposições são preposições básicas do inglês, por quê? Porque elas significam em, ou, combinado com o artigo, pode significar no ou na, certo? Então, por exemplo, esse in, on, at, para você saber usar corretamente, você tem que ter um pensamento tempo e espaço, igual na física, né? Tempo e espaço. Tempo, simbolizado aqui pelo já obsoleto despertador, que ninguém usa mais esse negócio, e o espaço, simbolizado aqui pelo globo. Então, tempo e espaço. Na ótica das três preposições, in, on, at, perceba que há uma graduação. In é grandão, on é o termo do meio, e o at é pequenininho. Em termos de tempo, o que significa? Significa que o at vai usar para as horas, ou seja, específico. On vai ser usado para os dias, ou seja, o on tem uma ideia de linearidade ou de sequência, ou seja, dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, ou os dias de números do mês. 1 de abril, 2 de março, 3 de outubro, etc. Então, quando você usa horas, você vai usar o at, tipo às 20 horas e 30 minutos, at 8 and half. Quando você usa o on, ideia de sequência, dias da semana, dia do mês, e o in é maior. O que é maior do que os dias? São os meses. Então você vai usar o in para meses, para anos. Então perceba essa graduação, tá? In, temporariamente, meses e anos, ou eras. On, ideia de linha, de sequência. Vai usar dia da semana, dias do mês. E at, mais específico ainda, as horas, tá? Indo para o espaço, temos aqui o quê? Temos o at. Por exemplo, na esquina, at the corner, ou seja, na esquina. Certo? Um lugar específico, um lugar pequeno. Mesma ideia, tá, gente? De pequeno a grande. Futebol seria o escanteio. No futebol seria o at the corner, no escanteio. Também na esquina. Temos on Main Avenue, ou seja, esse on novamente tem ideia de linearidade, de uma coisa linear, né? Ou de sequência. Ou então, ideia de contato com superfície. No caso aqui, ó, on Main Avenue, ou seja, na avenida principal, ou seja, ideia de linha. Avenida, rua, estrada, praia, costa, tudo que tem ideia de linha, tá? E maior do que uma rua, do que uma avenida, é o quê? É um bairro, é uma cidade, é um país, é um continente. Tudo isso vai ser usado com in, certo? At the corner on the Main Avenue in New York. Outro destaque da música é a forma imperativa. Você usou o verbo na frente. Então, seja
deu logo as ordens com o verbo. Como é que faz para dar as ordens com o verbo? Vamos lá. Todo verbo, ele vai ter, na forma básica dele em português, o R no final, que é a forma indicativa. Então, quando você está lá procurando pisamos, você está lá, tem lá na sua tarefa a palavra pisamos. Você vai procurar pisamos no dicionário? Não, você não vai encontrar. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o verbo na forma básica, pisar. Então, o pisamos não vai encontrar, você vai procurar a forma básica, pisar. Na forma básica em português tem o quê? R no final. Mesma coisa em inglês, gente. Ó. A forma básica do inglês, ela é expressada pelo to, que é a forma indicativa dela. Ou seja, é como se na prática o to fosse quem? Fosse o R no final. Então, se na tradução do que está fazendo, em português, o verbo tiver um R no final, em inglês, o verbo vai ter esse to na frente. Basicamente é isso. Se for do contrário, se o verbo estiver sendo conjugado, ou sendo usado na forma imperativa, não tem esse to. Se tem R, tem to. Se não tem R, tem to. Basicamente é isso. Com a prática você vai ter as nuances dessa informação. Vamos tirar então o to. Tiramos o to, tá vendo? O to, que é o R no final, a gente tirou. E o que era com R no final, se a palavra, o verbo estiver sendo usado no começo da frase, ele vai virar o quê? Uma ordem. Então o que era, por exemplo, to open, com to, em português é abrir, com R. O to é o R. Tirei o to, coloquei o verbo no começo da frase. O que aconteceu? Ó, open, ou seja, abra. Close, feche. Step, pise. Keep, mantenha. Read, leia. Handle, manuseie. Isso com o to na frente ficaria o quê? To open, abrir. To close, fechar. To step, pisar. To keep, manter. To read, ler. To handle, manusear. Perceba que eu tirei o to e tirei o R também. Virou a forma imperativa, que é o que aconteceu na música Help lá, tá? Forma negativa disso aí, professor. Como é que faz para dizer não abra, não feche? Só é colocar o don't, não tem mistério. Ou don't ou do not, que é a mesma coisa. Se for por escrito, você vai dar preferência para a forma mais extensa, do not. Então, não pise, do not, Do not step. Não pise na caixa, do not step on box. Né? Não pise na grama, do not step on the grass. Você pode dizer apenas don't também, principalmente na forma falada, você usa mais a forma contraída na fala. Então, exemplo disso aí, ó. Don't open the messages, ou seja, não abra as mensagens. Close your social media. O que é que vai ser isso aqui, ó? Close your social media, ou seja, feche suas mídias sociais, suas redes sociais, tá? Don't step the grass, como eu já falei, não pise na grama. Keep the door opened, ou seja, mantenha a porta aberta. Don't handle the equipment, não manuseie o equipamento. Read all instructions, aliás, read all information, né? Lê todas as informações. Novamente na música Help, pessoal, temos aqui, ó, o this e o that, que eu não encontrei, deve estar na segunda parte da letra. Então, o que é esse this e o que é esse that? São pronomes demonstrativos, vai mostrar coisas a você. Quais são as situações dessas coisas que você está mostrando? A situação dela estar perto ou dela estar longe. Nesse caso aqui, ó, esse rapaz com guarda-chuva, ele está longe, assim como esse maribondo que passou perto de mim aqui. Olha lá, distant, ou seja, distante. Eu quero a distância do maribondo. Então temos aqui, ó, that, está distante. Aquele, aquela, aquilo. Those, aqueles, aquelas, ou seja, está longe. E aí temos também um exemplo. That is my father. Aquele é meu pai. Aquele lá longe é meu pai. That is your umbrella. Aquele ali é o guarda-chuva dele, certo? Pertinho, juntinho, como um abraço, pessoal. Temos aí, ó, this e these. Quando está juntinho, está close. Close em inglês é o contrário de distance. Close, né? Pertinho. Então, this é esta, isto. These, estes, estas. Então, fica, this is my grandpa. Este é meu avô. This is your glasses. Esse é seus óculos. No caso aqui, his glasses, o óculos dele. E aí temos aqui, ó, outro destaque da música são os pronomes. Vocês já sabem o pronome, que vocês não são muito espertos. Outro destaque da música são o verbo to be. Am, are, is, que é aqui, ó, você já sabe. Am, sou, estou. Are, é o estar. Is, é o estar. E o been é o verbo ser. Para terminar, do you want a helping hand?
você quer uma mãozinha amiga, a um ou uma em inglês é o azinho, tá? Aí, I don't need your help, friends not important help. Uma dessas três traduções combina com essa imagem. Qual é? Tic-tac, acabou. Do you want a helping hand? Você quer uma mão amiga? Ela vai e diz, good idea, thank you. E aí eu digo thank you para vocês também. Gente, até a próxima. Selecione uma música sua preferência que verifique esses assuntos nela. Professor Rony, um tchauzinho de mim pra galera. See you around. Vejo vocês na próxima. André, você é de Surubim com medo de